Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Marcelo, você está no Tem Estudo Aqui e hoje vamos dar continuidade à nossa série de culturas ao redor do mundo, continuando com o país do mês de setembro, que é Portugal. Eu tô fora do figurino, vamos atualizar isso aí. Roda a vinheta, vai! É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio sobre Portugal em culturas ao redor do mundo. E o tema de hoje é um tema bem complicado de se discutir aqui no Brasil, mas fica tranquilo que a gente não vai abordar o tema brasileiro, mas sim o português. Vamos falar sobre a política portuguesa. Eu segurei um pouquinho seu vídeo aqui só para dar um recado, tá bom? A gente vai falar sobre política e é de uma forma bem geral, até porque Portugal se resume num ramo aí de política de mais de 500 mil anos. Então é meio que impossível nesse vídeo só a gente falar sobre tudo o que aconteceu. Se a gente for parar para falar sobre nomes famosos, como se destaca cada tipo de governo, vai demorar muito. Mas se você se interessar por esse vídeo e quiser saber especificadamente sobre algo, Marcelo fala mais sobre a política de hoje em dia em Portugal, Marcelo fala mais sobre como foi a ditadura portuguesa, cara, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um episódio só para esse tema, beleza? Mas nesse primeiro episódio vai ser uma coisa bem mais resumida. Agora, bora voltar pro vídeo. Ok, para começar o contexto sobre a política em Portugal, a gente tem que entender que é um país com muita história para contar. Os primeiros relatos de um ser humano presente no território conhecido como Portugal hoje em dia se passa há cerca de 500 mil anos atrás, na pré-história. E nesse tempo, esse território, que na época não se chamava Portugal, foi habitado por vários tipos de população de povos. Tiveram os fenícios, que formaram e fundaram as feitorias, que mais tarde fundaram os cartaginenses e foram substituídos também. Os povos celtas, que foram se misturando junto aos fenícios e cartagineses e fizeram uma grande diferença na política portuguesa. No século III a.C., esse local era habitado por uma diversidade enorme de povoado, até que se deu a invasão romana na Península Ibérica, animal. E é a partir daí que começa a ter relatos e algumas coisas mais fáceis da gente entender. A romanização deixou vários vestígios em Portugal que existem até hoje, e não só físico, mas interferindo em lei, política e também na própria cultura portuguesa. A romanização foi um dos marcos mais históricos e mais importantes para Portugal, mas não parou bem por aí não. Quando o Império Romano começou a decair, Portugal, que o local Portugal, foi invadido pelos povos germânicos e muçulmanos. São eles os mouros e também alguns outros árabes. Mas damos uma grande enfatização aos mouros porque é o que tem muito mais registro até hoje. Em 1139, durante a reconquista cristã pelo continente, foi fundado o Reino de Portugal, a partir do condado portucalense, entre os rios Minho e Douro. A partir daí, Portugal teve uma grande estabilização em sua conquista do Reino de Portugal. E em 1297, Portugal foi eleito o país com as fronteiras mais antigas do continente. Como foi o grande pioneiro das explorações marítimas na época das grandes navegações, em meados do século XV ao século XVI, foi o primeiro país a estabelecer o primeiro império global da história, tendo territórios em todos os continentes do mundo, América do Sul, África, Oceania e por aí vai. Em meados de 1580, houve grandes falhas no poder português, resultando na União Ibérica com a Espanha, sua vizinha. E Portugal não tinha nenhum poder para continuar lutando e defendendo, as suas conquistas, e com isso perdeu muito status e muito valor. Com as invasões espanholas e francesas em diversos locais, gerou uma grande crise econômica. E com uma grande revolta, Portugal se fortaleceu novamente e criou a primeira monarquia do lugar. Portugal bateu no peito e falou: monarquia constitucional, é isso.
E o Império dos Grandes Monarcas foi o império que enfrentou uma das grandes e maiores perdas territoriais que Portugal já teve, o Brasil. Nessa época, o Brasil teve o seu processo de independência e Portugal ficou sem esse grande território que era posse deles. E como se já não fosse bastante para a monarquia portuguesa, um pouquinho mais para frente teve a partilha da África, em que Portugal perdeu também uma grande parte do território. Em 1910, a República Portuguesa depôs os monarcas e tirou só pum! Mas não foi o suficiente para lidar com a grande crise política e econômica do país. Então, logo depois, iniciou-se uma ditadura. Essa ditadura se iniciou em 1926 e em 1961, depois de uma grande guerra civil e dolorosa, o que trouxe muitos portugueses aqui para o Brasil nessa época. Em 74, uma revolta militar pôs fim nessa ditadura e implementou a independência de todas as terras portuguesas da África. Após todo esse período revolucionário e de muita guerra e muito sofrimento para o povo português, em 76 se iniciou um processo para a democracia pluralista no país. A Constituição de 76 em Portugal define o país como uma república semipresidencialista. Nessa república semipresidencialista, onde atualmente temos Marcelo Rebelo de Sousa como presidente, junto a seu primeiro-ministro e o gabinete para a legislatura do Estado. Marcelo Rebelo de Sousa, que vem ganhando cada vez mais apoio pela população de Portugal para continuar no poder, faz parte do partido de esquerda que comanda Portugal desde 2015. Esse foi o vídeo de hoje sobre a cultura portuguesa. Semana que vem sai o nosso último vídeo sobre Portugal. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de falar sobre países. Se você gostou, deixe nos comentários, compartilha para todo mundo e se inscreve no canal, beleza? Vejo você no próximo episódio. Valeu, falou!